e fiz uma declaração que já tinha feito várias outras vezes. E eu disse: Senhor, vou ficar de pé o tempo que precisar, mesmo tendo que ficar 1000 anos na fila quando eu chegar no céu, para poder te agradecer face a face. E em meu espírito, creio que ele falou comigo assim: não é assim que vai ser. Eu quero ver os meus filhos assim como eles querem me ver, e quando a trombeta tocar, eu vou te encontrar. Você não vai ficar em uma fila 1000 anos para dizer: eu te amo, Senhor. Glória a Deus. Se você tem a sua Bíblia, abra comigo no livro de Hebreus 12, capítulo 1. Hebreus 12, 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. 2 Pedro 5:8. Perdão, 1 Pedro 5:8. 1 Pedro 5:8. O grande apóstolo e pescador disse: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão rugindo e procurando a quem possa devorar. Por último, 2 Reis 5:1. No Antigo Testamento, 2 Reis 5:1. Parece ser pouco mais do que percepção histórica, mas é mais do que isso. 2 Reis 5:1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Quero usar como tópico nesta noite, pregando por alguns minutos, aquela coisa. Primeiro, parece ser algo estranho e esquisito, mas enquanto a mensagem vai progredindo, você vai entender aquilo que estou falando sobre aquela coisa. Preguei essa mensagem pela televisão há um tempo atrás, mais ou menos 1 ano atrás, e senti a necessidade, por causa da verdade apresentada, que é tão grande, buscando a Deus, senti que Ele deseja que preguemos ela outra vez. Não só para vocês que estão aqui em Honolulu, no Havaí, mas também para vocês que assistem pela televisão. Essa mensagem vai falar de algo que não é mencionado muitas vezes. É o intocável, o inimaginável. O mais triste é que está acontecendo todos os dias no corpo de Cristo. Aquela coisa. Abaixe sua cabeça. Pai, te agradeço pelo que o Senhor nos deu e pela sua presença e Espírito. Me ajude nessa noite. Me ajude para que os homens não vejam esse evangelista e não vejam talento algum que esse time possa ter, se é que tem algum. Mas Deus, que os homens possam ver Jesus. É só isso que queremos e desejamos. Oro não só pelas pessoas que estão aqui, mas aqueles que assistem pela televisão no mundo inteiro, que estão assistindo, que eles possam ser tocados pelo Teu Espírito. Eu peço em nome de Jesus, e todos dizem amém e amém. Aquela coisa. As palavras mencionadas sobre Naamã, o capitão do exército da Síria. Quero chamar sua atenção para essas palavras por um instante.
Diz que ele era muito respeitado pelo seu Senhor. Da mesma maneira, os cristãos são respeitados pelo seu Mestre Jesus Cristo. O mundo não fala de você usando uma terminologia de respeito, mas Deus sim. Ele diz que o mundo não é digno de vocês. Diz que ele era honrado. Possivelmente a única honra que alguém encontra nesse planeta é aquela que é iniciada pelo Senhor Jesus na vida do seu povo. Honrado. Diz que o Senhor trouxe vitória para a Síria por meio dele, nós também libertamos. A mensagem, esse tesouro em vasos de barro, traz libertação para as multidões que precisam, e é a única libertação que pode trazer uma cura. É o poder de Deus. Graças a Deus pelos alcoólatras que ficaram sãos, pelas prostitutas que foram purificadas e também santificadas, os lares que foram restaurados pelo poder do Santo Deus. Libertação. Diz que ele também era um homem de valor. Quando você fala de valor, é uma palavra que é meio antiquada nos dias de hoje, isso porque não é tão conhecida assim. Mas quando você tem o privilégio de estar com alguns homens que Deus me deu a honra de estar com eles, missionários que entregaram suas vidas, que viveram nos lugares mais terríveis, você aprende um pouco sobre o que é valor. Naamã era tudo isso, e os cristãos podem ter essas características também. Mas aí usa um termo e diz: mas ele era leproso. Quero que você se lembre disso. Eu tenho um amigo na África. Eu o conheci por correspondência há uns 15 anos atrás. Nunca tinha escutado falar dele, não o conhecia, nem por reputação ou nenhuma outra coisa. Mas descobri que ele tinha um ministério tremendo naquele continente, e Deus tinha usado ele para tocar muitas vidas e corações. Ele é um homem com a idade avançada, com quase 70 anos de idade, e Deus o usou grandiosamente. Nos tornamos amigos. Ele visitou os Estados Unidos muitas vezes, e uma vez ele falou isso, e quando ele começou a falar, eu não entendi bem, me deixou meio perplexo. Ele disse que recebeu uma visão de Deus. Na maioria das vezes pensamos que se Deus fosse nos dar uma visão, como de fato Ele dá, que elas seriam estreitamente espiritualistas em seu conteúdo. Mas enquanto ele contava isso, pensei, isso não tem nada a ver com algo espiritual. Mas quando ele terminou de contar, eu vi que tinha mesmo. Ele disse que na visão dele, visitou uma certa vila na África. Enquanto entrava naquele lugar que nunca tinha estado ali antes, ele ficou olhando meio que no centro daquela vila, do que estava ao redor dele, e viu um homem com sua esposa. Ele presumiu que era a esposa dele. Deviam ter uns 40 anos, cercados por várias crianças, 5, 6, 8 anos de idade, mais ou menos umas 6 crianças. E olhando para eles por curiosidade, então ele virou para uma pessoa que estava por perto e não sabia quem era e disse:
que família linda aquela. E o homem então disse: aquelas crianças não pertencem a esse homem e essa mulher, eles não podem ter filhos. Toda a vila sabe que eles amam crianças e que eles querem crianças, que eles não têm crianças agora, mas eles não podem ter filhos agora. Ele perguntou: existe um problema físico? E o homem respondeu: eu acho que não, ninguém sabe porquê, mas eles têm que aproveitar o filho dos outros, pois eles nunca têm filhos deles mesmos. Ele pensou um pouco mais e no dia seguinte a cena se repetiu, na visão que ele teve. A mesma coisa ele falou com outra pessoa, olhando para esse homem e sua esposa, brincando com as crianças, parecendo que amavam a eles e o coração deles realmente batia por eles. E ele falou: ontem alguém me disse que esse casal não tem filhos e precisam aproveitar o fruto dos outros. Por que eles não podem ter filhos? O homem então levantou os ombros dizendo: ninguém sabe. Talvez alguém saiba. Ele é um idoso chefe da tribo, não um chefe eleito, mas sim por causa da sua idade. Ele fica no fim da vila. Alguns dizem que ele sabe por causa da idade avançada dele. Na visão dele, por curiosidade, ele foi até o final da vila e o africano idoso estava sentado do lado de fora de sua cabana. Ele chegou até lá para se apresentar. Eles se cumprimentaram e finalmente ele falou: você conhece um certo casal nessa cidade? E ele disse: conheço sim, conheço eles a vida inteira. E ele disse: eu estou curioso. Por que é que aquelas pessoas, aquele homem e sua esposa, não podem ter filhos, especialmente se amam tanto a elas? Alguns dizem que talvez você seja o único que sabe. E aquele africano chamado Majuba, que em inglês quer dizer pomba, disse: eu sei sim, eu sei porque eles não podem ter filhos. E ele disse: então me diga. Ele disse: eu nunca vou dizer para você ou mais ninguém, vou levar isso para minha cova. E ele disse: por favor, eu preciso saber. E ele disse: não posso te dizer. A razão pela qual eles não podem ter filhos é por causa daquela coisa. E é só isso que vou dizer. Muito bem, estou falando de algo que não falo das pessoas que não querem viver para Deus ou desejam viver para Deus. Podemos até nos referir a eles como hipócritas. Estão na igreja, eles são o joio que está crescendo com o trigo. Isso é pouco mais que uma máscara na vida deles. Querem impressionar as pessoas, mas eles não têm um desejo de viver para Jesus e ser um exemplo de justiça. Eu não estou falando com essas pessoas. Nessa noite eu estou falando com as pessoas que amam a Deus, que querem servir a Jesus Cristo e que muitas vezes são os melhores servos que os pastores têm nas igrejas. Tem uma consagração profunda, uma dedicação na vida deles, mas que ainda assim, como uma nuvem escura, como uma mancha negra no espírito deles, muitas vezes sem ninguém saber, muitas vezes sem ninguém nem sonhar que isso existe, muitas vezes quando até os familiares não sabem que existe, aquela coisa está na vida deles, destruindo eles por dentro. E vou além, olha o que quero dizer. Há um tempo atrás um homem me ligou, atendi o telefone no hotel e o jovem respondeu
Eu atendi enquanto ele falava comigo e disse: irmão Swagger, eu preciso de ajuda. Encontro vários tipos de pessoas e desses ministros já ouvi quase tudo. E disse: eu estive no culto ontem à noite, eu amo a Deus de todo o meu coração e vou dizer algo que ninguém mais sabe. Vou te dizer algo que meus pais não sabem, as pessoas que me amam não sabem, meu pastor não sabe, mas Deus sabe e eu sei, e eu não aguento isso mais. Através do clamor dele, ele disse: eu amo Jesus, eu amo Deus com tudo que existe em mim, mas eu não consigo mais continuar e se eu não for ajudado, vou cometer suicídio e me matar. E é algo estranho, o Espírito de Deus, enquanto eu segurava aquele telefone, falou ao meu coração e me disse o que era antes dele me contar. Talvez alguns achem isso engraçado, mas antes de dar risada, esse problema que eu vou mencionar é severo, até na vida de cristãos. E ele disse: Jimmy Swagger, eu não consigo parar de assistir filmes pornográficos ou parar de masturbar, e eu sei que meu corpo é um templo do Espírito Santo e eu estou sujo, nojento, impuro, não consigo parar. Outro dia uma carta estava em minha mesa e eu só escolho algumas entre centenas e centenas delas. Um homem escreveu e disse: eu sou um músico, estou na igreja, meu pastor não sabe o que estou fazendo, minha esposa não sabe de nada do que estou descrevendo aqui, mas sinto que se eu não arrumar ajuda, eu preciso confessar para alguém. Quando você começou a pregar pela televisão hoje, mesmo estando atrasado para o culto, eu não queria sair porque eu estava chorando na frente da televisão. Ele disse: por um instante pensei, talvez exista ajuda. E ele disse: Jimmy Swagger, eu odeio a mim mesmo. Meu Deus, eu me odeio. Eu amo a Deus, eu amo a igreja, eu amo a obra de Deus, eu amo a Bíblia, e ninguém sabe o que estou para te dizer. Ele disse: sou homossexual. Ele disse: é como um fogo incontrolável em meu peito. Eu odeio e não consigo explicar. Eu sei o que a palavra diz e sei que se algo não acontecer, eu serei destruído. E eu estava aconselhando pessoas em uma outra cidade há uns dias atrás. Estavam todos enfileirados como vocês também, e um homem segurou minha mão e disse: ele não queria largar. Eu cumprimentei ele, haviam outros atrás dele, eu olhei nos olhos dele e ele parecia pedir alguma coisa, e ele tentava falar, mas lágrimas desciam no seu rosto. Olhando para mim, ele não largava a minha mão e disse: Jimmy Swagger, por favor, ore por mim. Eu sabia que tinha algo no coração dele, que tinha algo mais do que apenas se sentir mal. Mas aí ele chegou para mim, sussurrou: eu sou um homossexual, não consigo mais viver com isso, eu estou morrendo. Meu Deus, eu não aguento mais. Outro dia entrei em um outro cômodo, em outra cidade, e uma jovem estava ali, com a cabeça baixa, chorando, soluçando. Quando cheguei até ela, o Espírito de Deus me disse qual era o problema dela. Eu me ajoelhei ao lado dela, orei com ela, sabia o que ela ia me dizer. E ela disse: eu quero viver para Deus, eu estou na igreja, sou salva, amo a Deus e a obra dele, mas Jimmy Swagger, eu sou uma lésbica. Meu Deus, me ajude, eu não consigo aguentar mais essa vida, estou morrendo. Quantos cristãos, estou chocando alguns de vocês e eu tenho que me explicar.
antes de você entender e antes desses pastores entenderem. Quantos cristãos amam a Deus, ensinam na escola dominical, são fiéis, não perdem um culto, amam a palavra, dizem aleluia, bebendo escondido. Eles não querem beber. Eu não estou tentando te dizer como eles chegaram nessa situação, mas estão bebendo em segredo e está ficando cada vez pior. E você olha para mim nessa noite. Vocês pela televisão, não tirem os olhos de mim. Você pode dizer: Jimmy Swaggart, eu não entendo, estou perplexo, pessoas salvas não podem fazer essas coisas. Não, espera aí, me escuta com atenção. É impossível, não tem como, porque a palavra, eu sei o que a palavra diz, mas eu sei de outra coisa também. Você pode perguntar: como é que pode, com esses pecados terríveis, podres do inferno, esses pecados nojentos, essa iniquidade horrorosa? Eu não estou falando de uma caminhada no parque, ou de pessoas espiritualmente fracas, ou de mentirinhas brancas quando você perde a sua cabeça. Eu estou falando das armas grandes do inimigo. Estou falando do pior que o inferno tem para oferecer: a prisão das trevas que amarra uma alma e condena ela para a eternidade. Jimmy Swaggart, não estou entendendo. Não estou entendendo como uma pessoa pode estar salva e ainda assim fazer o que você mencionou. Eu vou te dizer como. Eles vivem uma vida de arrependimento constante. E pode ser difícil para alguns entenderem isso, mas no momento que um cristão confessa o pecado dele, ele é fiel para perdoar aquele pecado e limpá-lo de toda injustiça. Glória a Deus porque Ele é assim. Glória a Deus porque Ele é fiel. Aonde estaríamos se Ele não fosse misericordioso? Aonde estaríamos se Ele tivesse um coração duro e calejado? Jimmy Swaggart, eu não aceito isso. Se eu fofocar, se eu perder a cabeça, ficar invejoso, Deus me perdoa, mas essas coisas que você mencionou são muito sujas. Sim, eu sei que elas são as coisas mais sujas, mas Ele não disse se confessarmos os pequenos pecados, e não disse se confessarmos um pequeno pecado. Ele disse que se confessarmos os nossos pecados, seja quais forem, Ele será fiel e justo para nos limpar, nos perdoar e nos limpar de toda injustiça. Existem exemplos nessa Bíblia, exemplos que chocam nossa mente. Em Isaías, capítulo 6, versículo 5, o grande profeta que profetizou a vinda do Emanuel. E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós como ovelhas nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. Isso também está em Isaías. E ele diz assim: então gritei, ai de mim, estou perdido,
Pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Qual era o pecado de Isaías? Não sei. O Espírito Santo não quis nos dizer. Vamos então para Salmos, capítulo 51. Esse é o clamor de Davi, o querido de Israel, o doce cantor de Israel, salmista. Nunca um homem chegou tão perto de Deus, ou mais perto do que Davi, podemos dizer. Ainda assim ele clama no Salmo 51: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Qual era o pecado dele? O que era? O Espírito Santo nos disse o que era. Por mais sujo que fosse, foi adultério e assassinato. Há algumas semanas atrás, eu estava em Emã, na Jordânia, e foi em Emã, há 3.000 anos atrás, que Urias, o esposo de Betseba, um dos guerreiros de Davi, um dos amigos de Davi, recebeu uma instrução de Joabe, de acordo com as palavras de Davi: misericórdia, Deus, para enviar Urias para a frente da batalha, para que ele fosse ferido e morresse. Assassinato. Davi assassinou Urias. Esse homem que escreveu quase metade dos Salmos, que escreveu: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Meu Deus, esse homem que conhecia o amor como poucos, cometeu adultério e assassinato. Não estou falando apenas de sangue quente, mas com sangue frio, calculando os movimentos. Como pode? Olha, Jacó, como vemos no livro de Gênesis, ele clamou no ribeiro de Jaboque. Parafraseando: Deus, o meu nome é Jacó, sou um enganador, eu sou corrupto, estou sujo, e não quero mais ser assim, e não vou te largar até o Senhor me mudar. E Deus mudou Jacó, ele deixou de ser um enganador e se tornou Israel, o príncipe de Deus. Eu posso contar outras histórias desse livro aqui. Ele está repleto dos maiores homens de Deus, mas aquela coisa estava na vida deles. Aquela coisa estava na vida deles. Mas de alguma maneira, de alguma forma, pela graça, amor e misericórdia de Deus, eles conseguiram vencer. Aleluia! Vou te dizer nessa noite: Deus será misericordioso. Ele é um Deus paciente e longânimo. Ele é um Deus que ama e tem compaixão, é um Pai celestial. Ele trata com seus filhos com misericórdia. Mas o poder dele pode te libertar. E é melhor você receber liberdade dessa coisa, ou ela vai te destruir. Vai chegar uma hora que vai condenar você, destruir você, acabar com você, e não importa o que o diabo diz, os demônios dizem, o que algumas igrejas ou outros pastores podem dizer. Você pode vencer sim, em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo poder do Todo-Poderoso Deus.
Eu vou pregar o bom e velho evangelho aqui por alguns minutos. Nos últimos anos ouvimos falar do poder da confissão positiva. Eu sou um pregador que faço confissões positivas e eu creio nisso também. Mas estou falando de coisas que você pode confessar ser vitorioso até ficar de cabeça branca e não vai te livrar das trevas. Você pode correr por aí confessando, dizendo que é vitorioso, confessando sua vitória e confessando, e glória a Deus, mas não vai funcionar. Você precisa de mais do que fórmulas, você precisa de mais do que ungir com óleo, precisa-se de mais do que uma nova resolução para o ano que vem. Sabe do que estou falando? Algo que você já aprendeu na igreja pentecostal, como era antigamente, o que se pregava antigamente, que o mundo precisa. Você precisa do sangue de Jesus Cristo para quebrar a prisão e a corrente e aquilo que está te prendendo nessa noite. O sangue de Jesus, o sangue de Jesus, o sangue de Jesus. Satanás não aguenta o sangue que vem do Calvário, detonou as trevas, quebrou a prisão da homossexualidade, ou do lesbianismo, ou do alcoolismo, ou do vício das drogas, ou de qualquer inveja, ou seja qual for o pecado. O sangue de Jesus quebra a corrente que prende a humanidade e faz ela ficar limitada. É o sangue de Jesus, o sangue de Jesus. Em Atlanta, na Geórgia, eu me ajoelhei ao lado de um homem, aonde ele estava, tinha uma piscina de lágrimas. Estava ao lado dele, sabendo que havia um grande problema na vida dele. Eu o abracei e disse: qual o seu problema, filho? Ele olhou para mim chorando muito e disse: Jimmy Swaggart, eu sou um assassino, eu matei um homem, eu já paguei a dívida para a sociedade, fui para a cadeia e fiquei lá até me libertarem, mas eu não consigo esquecer. Eu vejo a face dele, eu sinto a pressão daquela arma, eu olho para os olhos dele no momento que eu atirei, eu acordo à noite e lembro, meu Deus, eu não consigo esquecer. Será que Deus pode perdoar alguém tão sujo quanto eu? E eu olhei para ele e disse: olha, o sangue de Jesus Cristo limpa de todo pecado. E no momento que eu falei aquilo, o sangue de Jesus pode libertar os cativos. O que pode remover os meus pecados? Nada senão o sangue de Jesus. O que pode me restaurar? Nada senão o sangue de Jesus. Oh, precioso é o fluir que limpa mais branco do que a neve. Não conheço nenhuma outra fonte, nada senão o sangue de Jesus. Quando falei aquilo, ele recebeu vitória. Pregador, você está me dizendo o quê? Estou te dizendo que o pregador mais estudado atrás de um púlpito na igreja mais linda que alguém pode construir não vai te libertar. Estou aqui dizendo que você pode juntar toda a igreja, acender velas e se prostrar diante de estátuas, confessando para padres, e não vai te libertar. Você pode membrar em igrejas e cumprimentar pastores, mas não vai te libertar. Mas se você aceitar o caminho que Deus estipulou para o homem seguir, aceitando o que Jesus fez na cruz do Calvário, o sangue dele ainda liberta os cativos. Aleluia! É sua única esperança. Alcoólatra, você pode ir para o AA. Cristão, você pode confessar sua vitória sobre tudo, até o seu cabelo ficar branco. Mas até que o sangue lave, limpe, te liberte das trevas. Deixa o Jimmy Swaggart te explicar nessa noite. Eu te amo. Não digo isso querendo condenar ou acusar, querendo ser sarcástico de maneira nenhuma. Alguns de vocês aqui, alguns que me assistem pela televisão, você é cristão, mas vive um inferno. Existe uma luta acontecendo em sua vida e ela está dizendo: você não vai aguentar. Você não quer ser assim, mas não aguenta mais.
você já implorou por perdão e Deus já perdoou você várias vezes. Você lembra agora e faz 1 ano, 5 anos, 10, 15, 20 anos e você tem chorado, me perdoe, e Ele tem perdoado. Ainda assim essa sujeira, essa podridão ainda está em você. Aquela coisa. Se você esperar demais, você será destruído. Apocalipse 2:20 diz: no entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Satanás vai te atrair até que ele te destrua, se você não conseguir vencer. Acã com Josué tinham atravessado o Jordão, a vitória era deles, mas Acã desobedeceu a Deus e roubou vestes de prata do povo da Babilônia. Eu não sei quanto tempo fazia que ele estava roubando, mas acabou com a vida dele. Esaú queria o que estava disponível no momento, não se importava com a promessa, ele não estava interessado no Messias que viria. O céu não era prioridade. Ele tinha a primogenitura, mas a esnobava com sarcasmo. Chegou uma hora que ele chorou amargamente com lágrimas, mas era tarde demais. Ontem à noite falei sobre Judas com você. Meu Deus, essa coisa que está tentando te destruir. Saul, o primeiro rei de Israel, aquela coisa o destruiu. Ele começou grandioso e glorioso e disse: pequei e fui um tolo. Para terminar, a palavra diz que o pecado não deve ter domínio sobre você. Ou esse livro diz a verdade ou mente, você pode vencer. Há anos atrás, quando meu pai foi para uma pequena comunidade na parte sul do país, nosso país, construiu uma igreja. Foi ali que encontrei minha esposa. Havia uma família naquela comunidade de 5 irmãos, homens poderosos, homens conhecidos e que eles eram temidos. Um daqueles irmãos era um amigo querido de seu primo. Eu os conheço muito bem. Eram inescrupulosos, não conheciam nada de Deus e quando falavam, sempre xingavam palavrão, bebiam muito, dirigindo rápido, muitas mulheres, nas boates, vivendo a vida adoidado. Ficavam bêbados. Esse homem e o primo dele, melhores amigos, brigavam e se esqueciam. Mas um dia as palavras foram piorando, a ira foi aumentando e o álcool influenciando aquela briga. E um homem, o nome dele era Dick, seguiu o primo dele, Billy, até a sua casa. O Billy disse: se você não for embora, eu vou te matar. Ele entrou na casa dele
o Dick estava do lado de fora, xingando ele e os dois bêbados. Pegou uma escopeta, colocou as 2 balas ali, mirou no primo dele, atirou nele e o estômago dele ficou escancarado ali na pista. Morreu instantaneamente. Sua esposa e filhos chegaram minutos ali depois que ele morreu. Preste atenção. O juiz que sentenciou esse homem à prisão apontou o dedo para ele no tribunal e disse: se você sair da cadeia e voltar para essa cidade, aqueles 4 irmãos saíram daqui jurando que vão te matar e vão matar mesmo, e não há quase nada que eu possa fazer. E eu te alertei. Aqueles homens sentados ali, um deles tinha mais de 2 metros de altura, mais de 100 quilos de músculo puro. O irmão dele, o Ben, tinha 150 quilos, também com mais de 2 metros de altura. O Sam estava ao lado dele, e o Jack também estava lá. Meu pai começou uma igreja na época que esse homem saiu da prisão. Contrataram matadores e várias vezes atiraram no vidro do carro dele, tentando matá-lo. Todas as vezes que você via o Sam, ele carregava um revólver com ele, um 38. Estavam esperando uma oportunidade para matá-lo. Ardiam de ódio, querendo vingança. A compulsão que movia a vida deles era matar o Billy Ensminger. Mas o Evangelho de Jesus Cristo tem uma maneira de mudar o pior dos pecadores e libertar os cativos. O Big Ben Huber foi o primeiro a ser salvo no domingo de manhã. Nunca vou esquecer. Eu estava tocando piano durante o apelo. Ele estava à minha direita. Se levantou e foi até a frente, com mais de 2 metros de altura. Ele disse: estou cansado do ódio, Senhor, cansado da sujeira e cansado da vingança. Quero minha vida transformada. E Jesus o transformou. Pouco depois o Sam foi salvo. O 38 ele deixou de lado, guardou e nunca mais pegou. O Big Bob era o maior, era o vulgo machão. Lutou na Batalha do Bulge, quando Hitler tentou o seu último suspiro em meio à floresta, no mês de dezembro de 1944. E ele matou um homem com as suas mãos. Era muito forte, era policial em Natchez, Mississippi. Quando queriam limpar a boca de fumo, não chamavam vários policiais, só chamavam um, o Bob. Só precisavam dele. Era como se fosse uma árvore forte. Pela primeira vez na vida, ele foi convencido pelo Espírito Santo. Ele não aceitou a Deus naquele sábado à noite. Lembro que ele foi embora. Mas durante aquela semana ele não conseguiu dormir, andando de um lado para o outro no quarto dele. E tem algo sobre a convicção do Espírito Santo. Nossas igrejas precisam dela. Nossa pregação precisa dela. Convicção do Espírito Santo. E então no domingo à tarde ele pediu à esposa dele, Hazel. Outro dia eu vi ela. Fazia muitos anos que não a via. Ela me abraçou e me lembrei de tudo isso que estou te contando. Da noite mais escura, do pecado mais terrível. Ela dizia: Bob, qual é o problema? E ele dizia: eu não sei qual é o problema, mas eu não posso mais viver assim.
e perguntou: tem alguma igreja nessa cidade como a que fomos semana passada? E ela disse: sim, eu acho que tem, e é aqui perto. Naquela noite foram para uma reunião e levaram toda a família, e todos foram salvos, todos eles. Aleluia! E ele se tornou o superintendente de nossa escola dominical, isso há 20 e tantos anos atrás. Muitas vezes nos falávamos, éramos amigos. Ele era mais velho do que eu, mas éramos amigos. E ele disse: Jimmy, quando Jesus me salvou, eu podia beber 1/5 de uma garrafa todo dia, quase que sempre. E desde que Deus me salvou, não bebi nunca mais. Fumava 2 maços de cigarro por dia e vários charutos. Nunca mais fumei depois que Jesus me encontrou. Fui infiel à minha esposa várias vezes, mas desde que Jesus entrou no meu coração, nunca mais fiz isso. E ele disse: mas não sei o que faria se eu encontrasse o homem que matou meu irmão. Estou preocupado, pois não sei o que eu faria. E eu disse: Bob, Jesus vai cuidar disso. E Jesus cuidou em um sábado de manhã. Era para ele estar em outra cidade. Eu estava com meu pai, estava na sala com ele e vi o carro do Bob estacionando. Vi ele sair, foi até a porta e eu abri, e ele entrou na hora. Estava chorando e rindo ao mesmo tempo, e eu disse: Bob, o que está acontecendo? Ele falou: vitória, vitória, vitória. E eu perguntei o que estava acontecendo, e ele disse: era para eu sair da cidade, mas os planos mudaram, e hoje de manhã eu fui para a casa de um outro primo, isso há poucos instantes. Um carro estranho estava lá e eu não sabia quem era. Ele disse que bateu na porta e ela deixou ele entrar, também pensando que ele estaria viajando. E o homem que tinha matado o irmão dele ouviu dizer que ele estaria viajando e chegou até a cidade para resolver algumas coisas. E o Bob falou que no momento que ele entrou, olhou para a face dele, e algo dentro dele falou: mate-o, mate-o. Ele disse que olhou para as mãos dele e podia acabar com a vida dele. O homem deu um passo para trás, ficou tremendo contra a parede, e a cena de assassinato e bebedeira, amargura revivida em alguns instantes. Mas o Bob Hilber disse: Jesus, me ajuda. E aquela coisa foi quebrada instantaneamente. Instantaneamente. Com mais de 2 metros de altura, foi até ele, o abraçou e os dois choraram. E disse: você não tem mais que ter medo de mim, eu não vou fazer mais nada, pois Jesus entrou em meu coração e mudou a minha vida por completo. Essa é a única coisa que pode mudar e acalmar a tempestade na alma. Aquela coisa vai te destruir, a não ser que você deixe Deus operar na sua vida. Abaixe sua cabeça, por favor. Quantos aqui agora podem levantar as mãos dizendo: aquela coisa está em minha vida, Jimmy Swaggart, eu não quero saber o que é, não quero saber, mas você precisa vencer. Levante sua mão agora onde você estiver. Estou falando com cristãos. Levante a mão. Nas arquibancadas lá em cima, devagar enquanto passo por você, levante a mão. Não é para o Jimmy Swaggart, é para você e para Deus. Levante a mão. Estou te vendo. Obrigado, 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 obrigado. Tem mais alguém? Enquanto espera um pouco mais, Deus está falando ao seu coração. Estou vendo você. Quero que todos se levantem aqui, por favor. Se coloque de pé, todos de pé. Quero que todo cristão aqui que levantou a mão, se existem pessoas aqui que não são cristãs, não estão salvas, e Deus está falando ao seu coração,
eu quero que você venha, porque o pecado vai condenar sua alma e destruir você por completo. Mas vamos abrir o altar para aqueles que levantaram a mão, e talvez você não levantou, mas quer descer. Quero que você venha e fique de pé aqui, enquanto eles cantam o sangue de Jesus. Pode vir. Não precisa colocá-los em fila, não. Quero pedir os pastores, 4 ou 5 de cada lado, venham até aqui, por favor. Eles vieram desejando que aquela coisa seja destruída na vida deles, que essa coisa seja totalmente eliminada na vida deles. E pedimos e sabemos que isso só pode vir através do poder do sangue de Jesus. Eles jamais conseguirão, espiritualmente falando, ter os próprios filhos deles, a não ser que isso seja quebrado, a não ser que aquilo seja destruído e seja colocado de lado e aniquilado. Nos achegamos a Ti, o único libertador, e peço no santo nome de Jesus, que assim como o Senhor libertou Naamã, o capitão dos exércitos da Síria, eu peço que o Senhor liberte toda pessoa que está aqui nessa noite, desse pecado terrível que Satanás colocou ali para matar, roubar e destruir. Oro pelas pessoas que nos assistem pela TV, que estão presas por seja qual for o pecado, sendo perversão, sendo inveja, sendo orgulho, sendo bebedeira, sendo homossexualidade, sendo lesbianismo. Em nome de Jesus, eu peço que o sangue venha cobrir toda mancha. Peço em nome de Jesus que o poder do Todo-Poderoso Deus venha fluir nesse coração e nessa vida, e que nesse momento venha quebrar a corrente e a prisão do pecado. Peço tudo em nome de Jesus, crendo que a sua presença vai fluir. Louve ao Senhor agora, glorifique a Ele agora. For it reaches to the highest mountain, and it flows to the lowest valley. Jesus, é isso aí, é isso aí. A vitória chegou. Continue orando. Aleluia, glorificado é o nome do Senhor Jesus. Vamos lá, cante outra vez. A presença dele está fluindo aqui. Deixe quebrar as correntes e as prisões do pecado. Glória a Deus, a vitória é sua em nome de Jesus.
Glória a Deus, obrigado, Jesus. And I'm going through peace, peace, wonderful peace, coming down from the Father above. Sweep over my spirit, forever I reign. Aleluia, estou sentindo. Deixe fluir em sua vida, deixe fluir em sua vida. Adore a Ele. A presença dele está nesse lugar. Deixa ela te lavar, deixa ela te limpar e fluir sobre você, através de você, e quebrar as correntes. Jesus quebra toda corrente. Aleluia, aleluia. Ele disse: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois Ele me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres, para abrir os olhos do cego e libertar os cativos. I love you, Jesus. Thank you, Jesus. I love you, Jesus. I love you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I love you, Jesus. I love you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I love you, Jesus. I love you, Jesus. Thank you, Lord. Rose of Sharon, Quebre essa corrente das trevas, Senhor. Quebre essa corrente das trevas, eu te peço. Quebre por toda a eternidade.
no santo nome de Jesus. Rose of Sharon. Ele é o Senhor da sua vida, e o pecado não vai ter domínio sobre você. O pecado não vai te dominar. Mais uma vez, diga para o diabo que Jesus é o Senhor. Diga para Satanás que Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor da minha vida e o pecado não vai me dominar. Aleluia! Glória ao nome dele. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Louve o nome do Senhor, louve o nome dele. Glória a Deus! Aleluia! Deixa Ele te encher com o Espírito Santo.
Deixe Ele encher você de novo. Deixe fluir através de você. Deixa Ele te lavar. Deixe o rio fluir em você. Ele pode alcançar todo mundo nesse prédio. Jesus é o Senhor.